O orçamento que chega hoje ao fim, para discussão e para votação, não é um bom orçamento para Portugal. É um orçamento que mantém os vícios do Partido Socialista na governação que durante anos se prolongou. Sendo que o seu maior vício, talvez o de todos, seja este. Continua a lógica perversa, nunca contrariada e sempre viciante, de continuar a se tirar a quem trabalha, a quem investe, a quem produz, para distribuir não só pelas clientelas do Estado, como a distribuir por aqueles que não fazem nada. Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, que anunciou também, neste mesmo dia, que deixará passar o orçamento do Governo. O tal orçamento que empobrece, que segundo o próprio secretário-geral tem zero de conteúdo e zero de ambição, mostra bem naquilo que o PS se tornou uma muleta desnecessária e inútil da governação e da democracia em Portugal. Falemos, por exemplo, de grupos de trabalho. Dos grupos de trabalho que o Partido Socialista se habituou também a viciar. Em apenas 20 meses, o governo de Luís Montenegro criou 89 grupos de trabalho. Em 20 meses, Luís Montenegro criou 89 grupos de trabalho. O triplo do homem que já era o mestre de grupos de trabalho, que era António Costa. Agora vejam bem e veja bem o país. Se o que precisa é trabalho, riqueza, retirada e desanuviamento de carga fiscal, ou é de mais cargos, mais grupos de trabalho, mais taxas e mais lugares no Estado. Nós queremos este caminho e não o de mais grupos de trabalho e de mais lugares no Estado. Porque que nenhum sentido faz que os políticos tenham os seus salários aumentados e os jovens vão pagar mais de propinas no próximo ano. Que nenhum sentido faz que isso aconteça. Tivemos também a nossa parte e o nosso papel em garantir que mais trechos de portagens acabam em Portugal. Esse cancro disperso pelo interior e pelo litoral, esse cancro servidor de recursos que saca a quem lá passa para distribuir por concessionárias que há 20 anos metem os homens do PS e do PSD nesses lugares. Nós quisemos garantir que as pessoas tinham mesmo aquilo que lhes prometemos e que o PSD também lhes prometeu, que deixariam ali de pagar portagem. A diferença é que o PSD fugiu à palavra e nós assegurámos a palavra que sempre demos aos portugueses. E sim, desvirtuámos o orçamento para pagar um suplemento de patrulha à GNR e à PSP. Fizemos-lo porque entendemos que estes homens e mulheres merecem ser recompensados e reconhecidos pelo seu trabalho. É desvirtuar o seu orçamento? Pedimos desculpa, mas as forças de segurança merecem esse esforço, merecem esse trabalho, merecem essa dedicação, merecem essa honra. Por isso Chega assume esse desvirtuamento. Lutámos por eles, voltaríamos a fazê-lo hoje, com a sua vontade ou contra a sua vontade. Os antigos combatentes desta pátria. Sim, desvirtuámos também aí o orçamento, porque queríamos garantir que se lembravam deles e que não andavam só com cravos ou com rosas brancas nas cerimónias a dizer que se lembram deles, mas quando chega o momento de lhes dar um pequeno reconhecimento, fogem à palavra honrada. Nós não fugimos. Isto desvirtua o orçamento. Paciência, o orçamento não é para vocês, é para Portugal, é para os portugueses, é para as pessoas. Que o Chega não se move, nem nunca se moverá, por coligações que tenham qualquer siglo partidário. A nossa coligação é com os portugueses e é por eles que trabalhamos no Orçamento do Estado. A nossa coligação é com os portugueses. E o PSD deve ao Chega que esta descida do IRC se mantenha. E porquê? Porque todos sabemos o que o PS queria fazer. Queria disfarçar uma artimanha e uma fraude de subida das pensões à custa do IRC das empresas. Como se habituou a sugar tudo às empresas para distribuir pelas clientelas próprias. É tirar e fingir que se quer aumentar pensões, sacrificando as empresas pequenas e médias em Portugal. Não alinhámos nisso e o Governo deve-nos a nós o não se ter alinhado nisso. Mas, mais uma vez, não o fizemos por vocês, por nenhum dos membros deste Governo, nem por nenhum dos deputados. Fizemos pelos milhares, pelas centenas de milhares de empresários deste país que sabem o que é de manhã à noite
ter que sustentar um país onde tudo é enorme, a carga fiscal, os impostos e a burocracia, e o retorno é quase zero do seu trabalho. Coisas tão absurdas como aumentar o subsídio de refeição 10 cêntimos em Portugal. Então eu vou-lhe dizer que se pudéssemos e se tivéssemos tido o apoio para desvirtuar também aqui o orçamento, eu preferia de fundo e de coração que acabássemos com todas as pensões vitalícias em Portugal, que acabássemos com todos os RSIs e dessemos um subsídio de refeição digno a quem trabalha de manhã à noite para sustentar este país. Que neste país deveria ter prioridade no acesso a uma creche os pais que trabalham. Não por nenhuma preocupação ou por nenhuma discriminação, mas pois que quem trabalha é precisamente quem mais dificuldade tem para ter os seus filhos e para poder salvaguardá-los numa creche. E deveríamos ter dado prioridade a quem trabalha. E sem medo também, porque este país tem que ser assim feito, dar prioridade aos portugueses no acesso às creches. Para nós, não há dúvida, os portugueses devem estar em primeiro lugar, também no acesso às creches no nosso país. 50% das empresas públicas deram prejuízo, 35% delas estão falidas. De instituições, de conselhos, de empresas públicas falidas ou menos falidas, sempre a sugar os nossos impostos e dos quais não é possível sair para dar a melhor vida àqueles que devíamos dar, que são os portugueses. Por isso a escolha era simples, entre esta burocracia que devíamos amassar e rasgar e atirar fora e devolver mesmo rendimento às famílias e a quem trabalha. Nós neste orçamento escolheríamos o contrário, dar às famílias, dar a quem trabalha, dar a quem está farto de sustentar uma vida toda um Estado que nunca lhes deu nada. Este, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, é o caminho errado. A alternativa não está do lado esquerdo. A alternativa somos nós. Obrigado, Sr. Deputado.